Olá pessoal, aqui é o Diego do Horta Nippon. Hoje eu tô com o segundo vídeo do quadro Falando Takeishi, onde esse vídeo especialmente eu vou falar sobre a obra lançada pela editora JBC, o mangá Terma Aromae, onde é uma obra que eu tenho uma simpatização bem grande por ela, e fazer algumas referências a outras obras que têm relação à história, ou então referências culturais no caso, assim, que eu acho bem interessante. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que esse é um canal apoiado pela loja Otaku Store, onde você pode comprar DVDs e colecionar de boa qualidade, assim, onde eu recomendo vocês comprarem pelo link aqui, onde você vai estar me ajudando, e pela loja Shinozaki de Figures, onde você pode encontrar figures por um preço bem mais em conta. Vamos pro vídeo aí! Falando sobre Terma Aromae, que foi lançado pela editora JBC no mês passado, que é essa edição, onde vocês podem ver aqui no vídeo, que é uma edição bem concluída, assim, que está sendo distribuída por R$19,90, um preço diferenciado para uma obra que também tem um tema diferenciado, assim. Mas eu posso considerar que, pelo preço, apesar de ser um pouco carinho, na minha opinião, eu acho que a capa está bem concluída, capa dura, com orelhas em ambas as partes aqui dos dois lados, com comentários da autora dedicado justamente a essa edição, que eu acho que vale a pena, páginas offset, uma página colorida no caso aqui, mas eu acho que esse preço é um preço bem justo para uma obra diferenciada. E quando eu estive no Japão também, Terma Aromae era uma obra que tinha um preço um pouco mais diferenciado comparado aos mangás da Jump, por exemplo, assim. Agora falando sobre a obra de Terma Aromae, conta a história sobre o protagonista chamado Lucius Modestus, que vive na antiga Roma no ano de 123 a.C., e ele é um arquiteto de termas públicas ou banhos, assim, né? E ele está passando por uma crise no momento, onde ele perdeu o emprego dele, está sem ideias, tá na lama praticamente, e ele resolve relaxar em uma dessas termas públicas que tinha na antiga Roma. E quando ele tenta relaxar nesse lugar, ele se estressa ainda mais e acaba mergulhando dentro da terma, do banho lá onde ele está, e encontra um buraco. E nesse buraco ele é puxado e ele vai para um lugar totalmente diferente, com vários japoneses no atual Japão, no caso. Sem saber, ele fez uma viagem no tempo para o Japão atual, onde ele foi parar num banho público do Japão, no caso. 난난다ここは皆さんよ、あんた夢の底に随分長く沈んだんやね。ローマ人じゃない言葉わかんないのかな。それは言えんから顔が平たい。 Ele vai parar nesse lugar e vê vários japoneses, como ele é romano e são japoneses, não se comunicam da mesma forma. E por isso ele acha que seria um banho para os escravos, e ele considera aquele pessoal o povo da cara achatada. Que é muito engraçado você ver a reação dele e dos japoneses idosos com um estrangeiro dentro da banheira. E nesse lugar ele observa várias das peculiaridades que tem no banho dos escravos do povo da cara achatada e que não tem dos banhos da Roma. E depois de ele ver todas essas peculiaridades na cultura, assim, sem comunicar com o pessoal aí, ele acaba voltando para a Roma antiga e aplicando todas essas ideias no banho público que ele constrói, fazendo bastante sucesso. E o manga foca nesse tema de termas, assim, onde retrata dois povos totalmente diferentes, que seria a antiga Roma com o Japão atual, no caso, onde são dois povos completamente distintos, onde não tem quase nada de semelhança, mas o único ponto em comum que seria isso mesmo, que seria o amor pelos banhos públicos e termas e etc, assim, que tanto a antiga Roma tinha e o Japão ainda possui isso. E o interessante desse daí é o foco cômico que se dá em todo esse clima do mangá, onde Lucius vê tanta cultura japonesa e faz isso dentro do seu povo, da antiga Roma, assim, e você vê as reações e o que ia acontecer com o povo se ele aplicasse aquela técnica de banho naquela época. E interessante é você ver as caras e bocas que Lucius faz quando ele descobre uma coisa nova ou experimenta uma coisa nova, que nunca é repetitivo, no caso, sempre é feito de forma engraçada e muito cômica, as reações, sustos que ele toma o tempo todo no mangá aí. E eu acho bem engraçado o fator deles usarem muitos personagens velhos
idosos dentro do mangá, assim, e do anime no caso também, que fica muito legal. Acho que foi o mangá que eu mais vi personagens idosos, assim, e ficando com um clima muito engraçado mesmo, que eu recomendo vocês darem uma olhada. 何なのだこれは。気持ちいい風が湯上がりのほてった体に気持ちよく吹きつけてくる。そしてなぜ私はあーと言ってしまうのか。この奴隷風呂使える。大きさや豪華さだけが重要視されている今の浴場からよりシンプルに、そして多機能に。服見つかんないのかな。 A autora Mari Yamazaki é uma autora que viveu praticamente a maior parte da sua vida fora do Japão, no caso. E por isso que no mangá, quando você observa o mangá, você vê bastante diferença de um personagem romano com um personagem japonês. Onde todos os japoneses são tipo Brock de Pokémon, com o olho fechado assim, e todos um pouco parecidos. Sendo que é a mesma visão que o estrangeiro tem do japonês, no caso. Todos parecendo iguais, assim, ou as mesmas pessoas de olhos fechados, assim. Que fica engraçado, de certa forma, e é bastante a visão de nós, de estrangeiros, pros asiáticos aí. E Yamazaki decidiu fazer esse mangá, pois ele estudou um pouco sobre Roma e descobriu que Roma tinha esses banhos públicos, no caso, e se perguntou por que na Europa atual, na Itália, não possui mais esses banhos públicos, ou então não é tão normal, no caso, como no Japão, no caso. E aí imaginou um tema sobre um romano da antiga Roma, fazer uma viagem no tempo no Japão e absorver toda essa cultura e implantar na Roma antiga, o que ia ocasionar essa diferença de culturas e aplicação na antiga Roma. Aí. Que é uma ideia bem interessante e que deu muito certo, apesar de parecer uma ideia um pouco horrível e sem noção, no caso. Mas como vocês sabem, em mangás essas ideias diferentes são normais, no caso. Quem já ouviu falar de Nazou no Kanojo X, que retrata sobre uma obra sobre baba, acho que sabe bem esses termos estranhos que vai acontecendo aí. Eu conheci a obra de Termagomae pelo VideoQuest, no caso, no ano passado, e acompanhei tanto o anime como o filme. Eu sinceramente acompanho os dois, e o mangá eu tô começando a acompanhar agora pelo Brasil ainda. Eu só tinha assistido o anime e o filme. Sinceramente, a minha opinião, eu gosto mais do filme, pois como é feito por atores, o autor que faz Lucius é muito parecido com ele, eu nem me lembro o nome dele aí, né? Mas é muito parecido, tem tudo a ver com Lucius, só que não é loiro no caso. Mas é bem parecido. O anime é um anime de 6 episódios com em média de 10 minutos, assim, né? Um anime que no começo eu tive bastante preconceito, pois é feito por Flash, assim, bem tosca a animação. Mas é bem engraçado de você ver, não perde o clima engraçado. E com a animação tosca deixa mais engraçado ainda, que é o anime. Muito variável esse coisa de coisas cômicas, comédia, assim. Pois você pode achar graça e eu não posso achar graça. Ele depende muito de você, assim. Mas como esse mangá fez muito sucesso no Japão, assim, e nós, assim mesmo, que a própria cultura de termas, banhos públicos, pra gente é novidade, quanto a novidade de Roma, ter banhos públicos que nem eu sabia, acho que é um tema que a gente pode aproveitar muito mais do que os próprios japoneses, que já tem como hábito os banhos públicos e etc, assim, né? Eu acredito que para nós que vê o Japão como um país estrangeiro, Roma como um país diferente também, como um mundo diferente, pode aproveitar essa obra de uma forma diferente que o povo japonês aproveita, no caso. E eu recomendo vocês darem uma olhada ali, assistirem o filme aí, que é muito bom e engraçado, que eu tava assistindo o filme agora que tava rindo de novo, muito boas cenas. E agora, por final, para quem já conhece Termagomae e quer algumas referências de alguns mangás ou animes um pouco mais parecidos com esse tema no caso, primeiro que eu recomendo um mangá que é chamado Historia, que é publicado na Afternoon, ao todo tem 8 volumes no caso, é um mangá que foca num personagem histórico, que foi o secretário-geral de Alexandre o Grande, e a história se conta 400 anos antes de Termagomae, no caso. E a história conta sobre o secretário-geral chamado Hermono, que no futuro se torna o secretário-geral de Alexandre o Grande, aquele mesmo personagem que aparece em Fate Zero e é um dos meus personagens favoritos. E contando história sobre o Hermono desde a sua infância até o encontro com Alexandre o Grande e se tornando um grande oficial
e mesmo depois, contando sua vida depois do encontro com Alexandre o Grande. Eu que só li o primeiro volume para fazer esse vídeo aí, eu acho que é um mangá bem interessante, pois você vê o desenvolvimento desses personagens assim, até o encontro com Alexandre o Grande, e logo de começo, nos primeiros capítulos, você já vê Aristóteles como um personagem, o aluno de Platão aí, bem interessante você ver esses personagens históricos no mangá aí. Você vê toda essa abordagem histórica e desenvolvimento do personagem de uma forma bem mais séria e fluida, assim. Interessante de você observar esses fatos históricos em mangás, assim. Interessante para você ver e eu recomendo ver esse primeiro volume de History. Para você que gosta mais da cultura japonesa em si, banhos, termas e quer conhecer um pouco mais, eu recomendo você ver o anime Hanasaku Iroha. Que é aquele anime que conta a história sobre o hotel estilo japonês chamado Kisuiso, que vive a protagonista Ohana, e lá ela tem que trabalhar, fazer as comidas dos clientes no estilo japonês, um hotel totalmente japonês, onde você também pode ver a diferença de um hotel normal para um hotel japonês. Que eu também já fiquei alguns dias em um hotel japonês assim, e eu posso falar que tudo é bem diferente, onde você tem que usar o futon para dormir, usar kimono para se vestir lá dentro. E você que se interessa pela cultura em geral, Hanasaku Iroha tem 26 episódios. E é um slice of life, mas eu gosto bastante de Hanasaku Iroha. Eu acho bem interessante, eu gostei de assistir o anime. E você que gosta de um pouco da cultura japonesa, acho que vai gostar bem mais. Essas são as duas obras, History, bem mais histórico, e Hanasaku Iroha, uma obra bem mais cultural aí, japonesa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu comentário, que é mais importante. Dê um gostei, favorito e muito obrigado por terem assistido. Até mais, falou, bye bye.